Depois vem os pneus inservíveis, a partir da resolução 416 de 2009. Eu sempre esqueço de colocar em ordem cronológica, mas antes veio a, a resolução CONAMA 362 de 2005, que está associada ao óleo lubrificante. Eu sempre esqueço de trocar isso na minha aula. Depois eu vou trocar para colocar em ordem cronológica. Mas continuando, então, para os pneus inservíveis, essa resolução CONAMA 416 de 2009, o que é um pneu inservível? É um pneu. Quem faz a gestão da logística reversa, então faz o recolhimento, condicionamento e transporte para as recicladoras. Então, a entidade gestora, ela coordena esse processo de recolher esse material nas unidades de recebimento, depois o armazenamento, que seria o condicionamento, e também o transporte para a recicladora ou a destinadora, por exemplo, no caso das embalagens de agrotóxico, 10% é incinerado. Então, a entidade gestora, ela tem esse papel, mas ela pode também contratar empresas terceirizadas para isso. Nós vamos ver que para óleo de motor, óleo lubrificante, são várias empresas terceirizadas que fazem esse processo de recolhimento e transporte para os locais que vão fazer o re-refino, né? Que é o tipo de destinação nesse caso. Então, o que é um pneu inservível? Aquele pneu que foi recalchutado, quantas vezes foi possível, remendado, quantas vezes foi possível, até que não dá mais. A partir do momento que não dá para remendar, recalchutar, esse pneu é inservível e aí ele tem que passar por logística reversa. A empresa que é responsável por fazer a logística reversa, a entidade gestora, é a Recicanip, a gente vai ver. Aí na apresentação nós temos aí um ciclo do pneu, né? Então, primeiro o pneu sai da fábrica, é transportado até as lojas que vão fazer a venda. Ao longo do seu ciclo de vida, os pneus eles acabam sendo recalchutados, remendados, até chegar o momento que eles viram pneu inservível. Quando ele vira pneu inservível, o consumidor, né, o dono do carro, o dono do veículo, tem a obrigação de levar esse pneu para a logística reversa. Então, geralmente, as próprias lojas que vendem pneu e as próprias borracharias, elas recebem pneu, mas elas não são as unidades diretamente cadastradas. Existem unidades maiores cadastradas que são coordenadas pela prefeitura municipal. Depois que esses pneus são encaminhados para as unidades cadastradas, né, os pátios de coleta, elas vão para a sua destinação. Tem várias destinações para o pneu, né, desde materiais de borracha, asfalto, coprocessamento, entre outras coisas. Pode passar, por favor, o slide. Então, a primeira parte aí da apresentação, né, tem o site da Reciclanip, que é a entidade gestora responsável pela logística reversa dos pneus inservíveis. Lá você vai nesse link de pontos de coleta e tem 49 pontos de coleta cadastrados no Rio de Janeiro. Esses pontos de coleta, eles são cadastrados junto à prefeitura. A prefeitura ela vai disponibilizar e administrar esses pontos de coleta e também vai ajudar com arcar com parte do transporte. E o que pode acontecer com esse pneu? Ele pode ir para coprocessamento. Coprocessamento é um processo em que diversos materiais eles vão para forno de cimenteira. Parei aqui porque o Lucas perguntou. Então, essa importação de carregadores portáteis da China,
tinha a ver também com essa questão da concentração e do descarte, porque o importador, se ele importa também uma pilha, uma bateria, ele vai ter que arcar com isso. Então, muitas vezes essa importação não estava sendo regulada e por isso fizeram essa lei para evitar essa importação. Mas eu não sei exatamente como acaba acontecendo, né, se é por contrabando, como é o processo atualmente. Então, o pneu ele pode servir como combustível alternativo num forno de cimenteiro, porque ele tem alto poder calorífico, gera bastante energia. Milhões de pneus no Brasil são usados para processamento em fornos de cimenteira, na Votorantim, nessas grandes cimenteiras do Brasil, na Mauá, entre outras. Pode ser usado também para fazer artefatos de borracha, como, por exemplo, pisos de quadras poliesportivas. Pode ser usado para fazer o asfalto que é feito com pneu, um asfalto que é considerado de boa qualidade, ele tem menos possibilidade de rachadura, ele faz menos barulho, então é um bom asfalto. E também pode ser usado para laminação, né? Para fabricação de sola, por exemplo, de sapato, de cinto, é muito comum, né? Tem muitas lojas de sapatos que fazem sola de sapato com pneu, né? Inclusive marcas de sapatos sustentáveis que usam isso. Não sei se vocês já viram alguma loja que faz isso, mas é comum. Pode passar. E uma grande quantidade em toneladas de pneus foram destinadas pela Reciclanip de 2001 a 2009. Essa logística reversa também começou com um processo voluntário e foi crescendo também ao longo dos anos. Então, em 2019, 471 toneladas de pneus foram destinados pela Reciclanip e tiveram destinação adequada. Pode passar, por favor. Aí vem a logística reversa dos óleos fabricantes, né? O óleo lubrificante é só o óleo, não é a embalagem, gente. Isso é quando, acho que de 10 mil em 10 mil quilômetros rodados, um automóvel é obrigado a trocar o seu óleo, né? Então ele vai a um posto de gasolina, uma oficina e faz a troca do óleo do motor. A resolução responsável por isso é 362 de 2005, então também é uma resolução CONAMA. Então aqui tem alguns dados, né? O Brasil ele faz a destinação adequada de óleos lubrificantes numa porcentagem similar a outros países desenvolvidos, como Japão, Estados Unidos e alguns países da Europa. E também tem uma tabela embaixo mostrando a quantidade destinada do óleo no Brasil ao longo de 2006 a 2019. Ah, eu confundi, gente, desculpa. O Brasil é a ordem de 40%, os países mais envolvidos é da ordem de 60%. Não está tão distante assim, isso tende a evoluir. Então, o óleo lubrificante é basicamente óleo básico de petróleo, 90%, e 10% são aditivos diversos. Então, quando esse óleo lubrificante queimado ele é recolhido nas oficinas mecânicas e no posto de gasolina, ele fica armazenado num tanque. Pode passar, por favor. Esse é o tanque coletor. O carro ele fica, ou ele é suspenso, ou tem um coletor no subsolo, que na hora que abre a tampa para a saída do óleo, o óleo cai ali. E com isso, ele é recolhido e esse coletor só tem 50 litros, né? Então, ele fica cheio, ele é passado para essas bombonas maiores que armazenam óleo. E de vez em quando, com uma periodicidade que vai depender do município, do local, vem um caminhão coletor do óleo lubrificante. Esse caminhão,
ele não necessariamente é da entidade gestora. A entidade gestora é a Jogue Limpo. A Jogue Limpo, ela faz a administração da logística reversa das embalagens de óleos lubrificantes. E com o tempo, ela incorporou a logística reversa do óleo lubrificante em si. Mas como é muito grande a quantidade, ela acaba ainda se utilizando do serviço de transportadoras terceirizadas. Então, não vai estar o nome da Jogue Limpo na coleta do óleo lubrificante, vai estar o nome de diversas empresas terceirizadas que fazem esse transporte. É coletado tanto óleo queimado quanto a água e o óleo, né? Porque parte, né? Todo posto de gasolina tem que ter uma bacia de drenagem ali para evitar que o óleo chegue ao solo, né? Isso depois gera um efluente que tem água e óleo que também é recolhido de forma separada. Então tem o recolhimento do efluente oleoso e tem o recolhimento do óleo queimado, né, do óleo utilizado. O efluente ele vai ser encaminhado para tratamento e o óleo queimado ele vai para uma indústria de re-refino. Essa indústria primeiro vai testar se o óleo tem condições de ser refinado. Se não tiver condições, ele vai ser encaminhado para incineração. Por quê? Porque é um resíduo perigoso. É inflamável, é corrosivo e é tóxico. É bem perigoso óleo lubrificante de carro. Se for possível re-refinar, ele vai passar por vários processos para a retirada das impurezas até obter de novo o chamado óleo base. Vai ser como se fosse um óleo base de petróleo e esse óleo refinado vai depois ser encaminhado para uma indústria que vai fazer a adição de todos os elementos e substâncias que compõem o óleo lubrificante. Então é isso, gente. Pode passar. Com relação à logística reversa das embalagens de óleos lubrificantes, aí, gente, o que acontece? Reparem que todas as legislações que eu falei de logística reversa anteriormente, elas ocorreram antes do, do surgimento, né, da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 2010. Então, agrotóxicos 2000, óleo lubrificante 2005, pilhas e baterias 2008, pneus 2009. Quando surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala no seu artigo 33 da logística reversa, da obrigação de logística reversa e fala do acordo setorial, que é um acordo realizado entre a iniciativa pública e privada que vai determinar todas as obrigações da iniciativa pública e privada para a destinação adequada daquele produto que tem que passar por logística reversa. Então, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não tinha acordo setorial. Após a promulgação dessa lei, passou a ter. Só que eles aproveitaram, já tinha legislação para agrotóxico, pilha, óleo lubrificante, pneu, para que fazer um acordo setorial? Por isso que essas legislações são válidas até hoje. Só que a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os documentos, todas as regulamentações que existem para a logística reversa, elas vêm na forma de acordo setorial. É possível também que existam termos de compromisso. O que é termos de compromisso? Os termos de compromisso, eles são documentos menores que vão pautar um assunto específico da logística reversa de um determinado produto. Então, por exemplo, no caso das embalagens em geral, o acordo setorial é de 2015. Então, o acordo setorial de 2015, ele fala de todo o processo
da logística reversa das embalagens em geral. Mas acabou de ser lançado, e até dia 3 de julho vocês podem participar, uma consulta pública para um termo de compromisso que vai ser assinado entre 5 grandes fabricantes de produtos de embalagem e também de embalagem, para que eles aumentem a reciclabilidade das embalagens, que eles incluam maior quantidade de matéria-prima reciclada nas embalagens e que também possam produzir até as embalagens compostáveis. E também aumentem a quantidade de embalagens retornáveis, porque conforme eu falei com vocês ontem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prioriza as embalagens retornáveis em relação às recicláveis, porque reciclar gasta muito mais matéria e energia, então não é ecoeficiente, e ecoeficiência é um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o primeiro acordo setorial foi assinado em 2012, no dia 19 de dezembro de 2012, e publicado no Diário Oficial da União em 7 de fevereiro de 2013, para falar das embalagens de óleo lubrificante. A entidade gestora é a Jogue Limpo, né, que é, então, uma organização sem fins lucrativos que vai receber dinheiro, recursos das fabricantes, importadoras e distribuidoras de óleos lubrificantes no Brasil. Então, basicamente, é o posto de gasolina, a oficina mecânica e uma loja, que são os pontos de apoio do processo. Então, uma vez que foi utilizado o óleo lubrificante, a embalagem tem que ser colocada numa bombona, num tambor de armazenamento, que é a primeira figura que a gente está vendo aí, uma pessoa colocando uma embalagem de óleo lubrificante. Reparem que tem um saco plástico. Esse saco plástico é justamente para que, se ocorrer o vazamento do conteúdo do óleo lubrificante, isso não contaminar o recipiente armazenador, porque ele é reutilizável, né? Porque quando vier depois o caminhão da Jogue Limpo, que vocês estão vendo na segunda imagem, esse caminhão do Jogue Limpo, ele vai pegar os sacos plásticos repletos de embalagens de óleo lubrificante. E essas embalagens de óleo lubrificantes vão passar por um processo similar à destinação e reciclagem das embalagens de agrotóxicos. Elas vão ser trituradas, vão passar por reciclagem mecânica e vão gerar novas embalagens de óleos lubrificantes e também outros artefatos plásticos, conduíte, pallet, descarga, entre outros materiais, mangueira. Pode passar. Então, hoje eu entrei no site do Jogue Limpo e lá está dizendo que desde 2015 desde 2005, porque o que acontece? Embora esse acordo setorial seja de 2013, como já se fazia o recolhimento do óleo, começou um processo voluntário também de recolhimento e logística reversa das embalagens de óleos lubrificantes. Mas isso só foi regulado, né, a partir de um acordo setorial em 2012 com a assinatura e 2013 com a publicação. Então, desde 2005, 848.174.710 embalagens de óleos lubrificantes foram recolhidos. Olha quantos resíduos são gerados. É absurdo, né? A gente tem que rever mesmo. Tem diferença de destino de óleo lubrificante para óleo de cozinha? Tem, Aline, tem muita diferença. O óleo lubrificante, ele é um resíduo perigoso, ele é corrosivo, ele é tóxico e ele é inflamável. E como resíduo perigoso, ele tem que ser acondicionado com muito mais cuidado, transportado com muito mais cuidado. Por exemplo, todo resíduo perigoso ele tem que ser transportado de acordo com a resolução da NTT,
que regula o transporte terrestre, né? Então, o caminhão ele tem que ser específico, ele tem que ter, por exemplo, o número ONU, que é relativo à categoria de periculosidade de substância do material, e por isso é muito mais complicado. O óleo de cozinha não é um material perigoso, não, e por isso ele tem que ser recolhido também, porque óleo de cozinha prejudica demais o tratamento de esgoto doméstico, gente. Então, por favor, nunca lancem óleo na pia. Esse negócio que algumas pessoas fazem de, de pegar o óleo, fritou um negócio. Aí vai lá na panela com óleo, aí joga detergente, água, aí põe no fogão para ferver. Aí acha que esse processo vai fazer com que o óleo fique emulsificado, sei lá, que não prejudique o processo de tratamento. Não faz isso, vai prejudicar da mesma forma. Você tem que destinar, colocar numa embalagem, reutilizar uma embalagem de água, para qualquer outra embalagem, um galão, por exemplo, um galão, esses galões de água de 5, 10 litros são boas formas de você guardar o óleo de cozinha. E depois encaminhar para uma cooperativa de reciclagem. Gente, eu vou dar aqui um depoimento do dia que lá no IFRJ a gente chegou na cooperativa que é do lado, que é a cooperativa que é responsável pela coleta dos resíduos, lá do Instituto, no dia que a gente chegou com 100 litros, mais ou menos, de óleo de cozinha na cooperativa. Uma das catadoras ela começou a chorar porque eles iam ganhar R$ 100 com 100 litros, que eram duas bombonas de 50 litros, que é mais ou menos R$ 1 por litro. Então, assim, se vocês fizerem esse trabalho de separar, encaminhar para uma cooperativa, elas vão ficar muito felizes, porque é um material que tem um valor bom. Se você pensar que o quilo do vidro é 3 centavos, em média, que ela tem que juntar bastante vidro, que é insalubre, o óleo de cozinha é uma coisa que dá para juntar uma boa quantidade e tem um valor, uma rentabilidade alta. Exatamente. 1 litro. Tem 1 litro pode contaminar até 1 milhão de litros, se não me engano. Ou 1 milhão de metros cúbicos. Mas é essa informação mesmo. E isso prejudica. Tem que depois retirar esse óleo, porque o tratamento biológico vai ser completamente prejudicado com a presença do óleo de cozinha. Então, o óleo de cozinha é um problema também, é resíduo sólido. O óleo de cozinha ele pode ser líquido, mas ele é resíduo sólido porque ele não pode ser lançado na rede pública de esgoto. E o conceito de resíduo sólido é isso: é qualquer resíduo sólido ou semissólido, ou qualquer resíduo líquido que não pode ser lançado na rede pública de esgoto, ou qualquer resíduo líquido que não tenha viabilidade técnica e econômica para ser tratado numa estação de tratamento de efluentes. Então, ele vai ser destinado como resíduo sólido. Então, o óleo de cozinha e o óleo lubrificante são líquidos e são considerados resíduos sólidos. Só que o óleo de cozinha não é perigoso, não precisa seguir a resolução da MTT para seu transporte, não precisa ter um manifesto de transporte desse resíduo. Agora, o óleo lubrificante, sim. O posto de gasolina, ele vai depois colocar no sistema de manifesto de resíduos todo o óleo e todas as embalagens que forem destinadas. O óleo de cozinha, não. O óleo de cozinha não é corrosivo, o óleo de cozinha não é tóxico e também não é inflamável. O óleo de cozinha é combustível, né? Combustível não é inflamável. Inflamável é diferente de combustível. E o óleo de cozinha é biodegradável muito pouco. Ele é biodegradável em relação a um plástico que vem do petróleo. Mas não é tão biodegradável assim, porque até atrapalha
as estações de tratamento de esgoto. Aí tem esse infográfico aí do sistema Jogue Limpo, que é de 2015. Eles não lançaram um novo infográfico, né? Mas eles colocaram que as 450 milhões de embalagens recolhidas até 2015 equivaleriam a quase 9 voltas no planeta Terra. Então a gente já está em 850 mil, né? Já várias novas voltas foram dadas aí, mais 6 voltas de embalagens só no Brasil. O Brasil é o quinto maior consumidor de óleo lubrificante do mundo, para vocês terem uma ideia do volume gerado. Por isso que é muito importante a destinação adequada desse produto. Pode passar, por favor. O segundo acordo setorial lançado foram das lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes são consideradas resíduos perigosos porque contêm vapor de sódio ou de mercúrio na sua composição. Existem lâmpadas de vapor de cádmio, por exemplo, mas as mais comuns que são utilizadas nas nossas residências têm vapor de sódio e mercúrio. Mercúrio é altamente tóxico. Sódio metálico também, ele não é considerado um produto, um material não perigoso. Então, o acordo setorial ele foi assinado em novembro de 2015 e publicado no Diário Oficial da União assinado em 2014 e publicado no Diário Oficial da União em 2015. A entidade gestora responsável é Reciclos, mas demorou muito, hein? Esse acordo setorial ele foi assinado em 2014, publicado em 2015, mas essa Reciclos ela só começou a funcionar, tem um site em 2017 e começou ano passado, gente, 2019, a ter postos de coleta. Não tinha. Demorou para caramba para ter. Então, essas lâmpadas fluorescentes é a mesma situação das pilhas. É só para quem é pessoa física que pode levar esse material para ser recolhido. Uma empresa tem que arcar com os custos da destinação das suas lâmpadas fluorescentes. Esse acordo setorial é para lâmpadas de uso doméstico, qualquer uso corporativo, empresarial, o custo da destinação é da empresa. Então, os comércios e as lojas têm um coletor das lâmpadas, o consumidor tem a obrigação de levar as lâmpadas lá, depois isso vai ser transportado para as recicladoras, que vão fazer a destinação adequada. É possível reciclar? É possível. 95% da lâmpada fluorescente é vidro. Os outros materiais são o alumínio, né? Que estão associados àquela parte metálica da lâmpada. Se vocês verem as lâmpadas aí, tem o alumínio, tem o pó fosfórico, que dá a cor branca à lâmpada, e o mercúrio, que é o material perigoso em si. Na recicladora, ocorre a descontaminação, a retirada total desse mercúrio, o vidro é reciclado, o alumínio é reciclado, o pó fosfórico também, e o mercúrio também, porque o mercúrio, depois que é recuperado, ele é perfeitamente utilizável, porque é caro você extrair mercúrio e todo o processo de processamento e produção do mercúrio é muito caro. Então, é muito interessante para a cadeia produtiva reaproveitar esse mercúrio retirado das lâmpadas. Gente, um grande problema que todo mundo pergunta é a questão do termômetro. Não sei se alguém ia perguntar. Isso aí fica passando uma responsabilidade para o outro, é um problema porque aí a Reciclos e as produtoras importadoras de lâmpada fluorescente dizem que elas não têm que carregar, não têm que recolher termômetro de mercúrio, a Anvisa também não se compromete a recolher, as farmácias também não se comprometem a recolher. Então, a logística reversa da lâmpada de LED,
ela vai entrar como eletroeletrônico. É o que a gente vai falar mais tarde. Porque a lâmpada fluorescente também é eletroeletrônico, mas ela é uma categoria específica por causa do mercúrio, por isso que ela tem um acordo setorial específico. Então, a logística das fluorescentes já existe formas de descontaminar a lâmpada e reciclar a lâmpada há muito tempo. Só que não tinha obrigação legal. Então, o que acontecia? Essas grandes lojas de departamento, Carrefour, a Leroy Merlin, a Walmart, já tinha um trabalho voluntário de recolhimento dessas lâmpadas. Antes do acordo setorial das lâmpadas, você podia levar até 10 lâmpadas fluorescentes para essas lojas que elas recolhiam. E depois isso era encaminhado para uma recicladora. E já existe porque as empresas, as geradoras, as empresas que acabam gerando lâmpada fluorescente por causa da sua estrutura física, elas já tinham que arcar com esse custo. Com o acordo setorial, agora vai aumentar muito mais esse processo de reciclagem, porque agora vai passar a ser muito mais efetivo. Para vocês terem uma ideia, quando o acordo setorial ele foi lançado em 2014, gente, só 6% das lâmpadas elas eram destinadas adequadamente. E a quantidade, eu não sei se são 40 milhões, eu vou verificar isso daqui a pouco a gente vai ter um intervalo, e eu vou verificar isso com calma da quantidade de lâmpadas fluorescentes que são colocadas no mercado anualmente. É assim, acho que são 40 milhões, é uma coisa. Eu sei que 40 centavos é o custo que a gente paga a mais numa lâmpada para sua logística reversa. De repente, esse 40 ficou na minha cabeça, por isso que eu estou falando que são 40 milhões de lâmpadas. Mas, assim, é um volume absurdo de lâmpadas que anualmente chega no mercado e só 6% estava sendo recolhida. Então, era um absurdo. Né? Aí, como já tinha também essa demanda das empresas fazerem a destinação, os recicladores já existiam, só que isso depois do acordo setorial aumentou. Pode, por favor, passar. E é muito importante que a gente faça a substituição, gente, das nossas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. Porque isso é bom para o nosso bolso. A lâmpada fluorescente, ela desperdiça 20% da energia, 20% da energia elétrica que a gente está pagando vira calor com a lâmpada fluorescente. Nas lâmpadas de LED, isso é da ordem de 5% só. Então, você tem 15% a mais. Então, a lâmpada de LED, ela vai fazer você economizar na sua conta de luz e ainda não tem mercúrio, que é o grande contaminante que preocupa para fazer a logística reversa dessas lâmpadas em separado. A lâmpada de LED tem o circuito eletrônico, então ela também é um resíduo perigoso, né, nesse sentido, mas o circuito eletrônico ele tá de forma sólida. Então, o transporte de um eletroeletrônico não é tão perigoso, porque o circuito eletrônico tem metais que são considerado perigoso, tem metais que podem contaminar o meio ambiente, mas aquilo na forma sólida, sem aquilo chegar a um rio e começar a lixiviar, não é perigoso. Mas no caso da lâmpada fluorescente, é vapor de mercúrio, aquilo quebra, aquele vapor é liberado no ambiente e é extremamente tóxico. Então, existe toda uma preocupação maior com esse material. Então, gente, a Reciclos tem o site, você acessa lá e você vai colocar o seu CEP e vai colocar os locais de recebimento dessas lâmpadas. Então, em 2019, quando eu entrei lá, estava dizendo que tinha 1.361 pontos de coleta e já tinham sido coletadas 3,1 milhões de lâmpadas pela Reciclos. Aí eu fui tentar entrar de novo ontem e não tinha mais esse dado. Eu acho muito interessante para a questão da transparência, não achei no site da Reciclos. Então,
ficou esse dado de 2019, eu procurei o de 2020, não achei. Aí tem esses pontinhos que tem no mapa, mostram perto da região do Rio de Janeiro, já aumentou bastante. E da Reciclos, que servem para coletar e também para transporte, né? Reparem que esse coletor que é para coleta de lâmpadas, compartimento interno, ele é para a lâmpada não quebrar. Então, por fora a gente está vendo um coletor de papel, mas por dentro é desse plástico